Você já se perguntou por que há momentos em que você sente que sua vida está coberta de poeira, aprisionada por correntes invisíveis, como se você estivesse vivendo abaixo do seu verdadeiro potencial? Há um capítulo nas Escrituras que contém um chamado tão poderoso que arqueólogos e linguistas ficaram impressionados ao descobrir que cada palavra foi escolhida com precisão cirúrgica para despertar algo adormecido dentro de você. Hoje vamos mergulhar em Isaías 52, um texto que especialistas em literatura hebraica consideram uma das composições mais revolucionárias já escritas e que guarda segredos sobre sua verdadeira identidade que podem transformar completamente a forma como você se enxerga. Imagine por um momento o contexto histórico. Estamos por volta do ano 687 a.C. O profeta Isaías vive em Jerusalém, uma cidade que hoje conhecemos, e que fica a aproximadamente 800 quilômetros do local onde os israelitas estavam prestes a serem levados cativos para a Babilônia, atual território do Iraque. Arqueólogos descobriram nas ruínas de Nínive e Babilônia registros assírios e babilônicos que confirmam a brutalidade daquele período. Historiadores explicam que os cativos eram frequentemente forçados a marchar acorrentados por mais de 1000 quilômetros através do deserto, uma jornada que levaria meses e que poucos sobreviviam com dignidade intacta. Mas aqui vem algo fascinante que muda nossa compreensão do texto. A palavra hebraica que abre o capítulo 52 é Uri, que vem da raiz or, significando luz, despertar, acordar de um sono profundo. Linguistas especializados em hebraico antigo explicam que este termo era usado em contextos de emergência militar, quando sentinelas precisavam alertar uma cidade sobre um ataque iminente. Não era um despertar tranquilo, mas um chamado urgente à ação. Quando Deus diz através de Isaías, desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, ele está emitindo um alerta de batalha espiritual, não um convite gentil para acordar. E então vem a segunda palavra revolucionária, labeshi, traduzida como veste-te. Antropólogos culturais revelam que no Oriente Próximo Antigo, as vestes não eram apenas roupas, eram declarações de identidade, posição social e autoridade. Quando um rei derrotado era levado cativo, a primeira coisa que faziam era despojá-lo de suas vestes reais e cobri-lo com trapos de escravo. Recentes escavações em sítios arqueológicos babilônicos descobriram relevos que mostram exatamente isso. Cativos sendo humilhados publicamente através da remoção de suas vestes de honra. Então, quando Deus ordena, veste-te da tua fortaleza, ele está dizendo, retome sua identidade real, vista novamente as roupas que definem quem você realmente é. Mas o versículo 2 traz algo que impressiona até os mais céticos. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. A palavra hebraica para sacode-te é hitnaari, que carrega um significado técnico fascinante. Especialistas em linguística hebraica explicam que o prefixo hit indica uma ação reflexiva intensiva, algo que você faz para si mesmo com determinação. Não é alguém sacudindo você, é você tomando a decisão de se sacudir violentamente, removendo tudo que não pertence à sua verdadeira natureza. Para entendermos a profundidade disso, precisamos saber que naquela época, as pessoas acreditavam que o pó representava morte, derrota e humilhação. Documentos cuneiformes da Mesopotâmia confirmam que forçar inimigos derrotados a sentar no pó era um ritual de dominação psicológica. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que persas, egípcios e assírios todos usavam essa prática. Sentar no pó significava aceitar publicamente sua derrota e escravidão.
Então, quando Deus diz, levanta-te e assenta-te, ele está revertendo esse ritual de humilhação. A frase hebraica literalmente diz, levanta-te do pó e senta-te no trono, porque a palavra shev pode significar tanto estar sentado, quanto sentar-se em posição de autoridade. Agora imagine a cena que arqueólogos reconstituíram através de milhares de artefatos, cativos com correntes de bronze ou ferro ao redor do pescoço, conectados uns aos outros em longas filas. Metalurgistas que estudaram correntes da Idade do Ferro explicam que esses grilhões pesavam entre 5 e 8 quilos cada, causando feridas constantes e infecções. Quando Isaías profetiza, solta-te das ataduras do teu pescoço, ele usa a palavra moserot, que significa literalmente laços disciplinares ou correntes de controle. E aqui está a revelação impressionante. Deus não diz que ele vai soltar as correntes. Ele ordena que você mesma se solte. Especialistas em psicologia da época explicam que essa era uma estratégia revolucionária de libertação. O cativeiro mais profundo não estava nas correntes físicas, mas na mentalidade de escravo que se desenvolvia. Historiadores documentaram que muitos cativos, mesmo quando libertados, permaneciam comportando-se como escravos porque internalizaram sua condição. O chamado de Isaías 52 é um ataque direto a essa mentalidade. Você tem autoridade para remover as correntes, porque as correntes mais fortes estão na sua mente. O versículo 3 revela algo extraordinário do ponto de vista teológico e econômico, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Economistas que estudaram sistemas de escravidão antigos explicam que o resgate de cativos funcionava através de um complexo sistema de pagamentos. Tábuas cuneiformes encontradas em Mari, cidade mesopotâmica que ficava a aproximadamente 450 quilômetros de Babilônia, documentam valores exatos pagos por cada categoria de escravo. Mas Deus declara que o resgate de Israel será sem dinheiro, sem transação comercial. Por quê? Porque ninguém tinha verdadeiro direito de propriedade sobre eles. Foram vendidos por nada, porque o inimigo não pagou nada por eles. Simplesmente os tomou. Então chegamos ao coração pulsante do capítulo, os versículos 6 e 7 que mudam tudo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que sou eu mesmo o que digo. Eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. A palavra hebraica para formosos é naavo, que vem da raiz que significa adequado, apropriado, exatamente correto para o propósito. Não é apenas beleza estética, é beleza funcional. Aqui vem uma descoberta geográfica fascinante. Os montes mencionados são provavelmente os montes da Judéia, que têm elevação média de 600 a 900 metros. Para quem estava no vale aguardando notícias de Jerusalém, ver um mensageiro surgindo no topo daqueles montes significava salvação ou destruição. Geólogos explicam que a formação rochosa calcária daquela região cria um eco natural que pode carregar a voz humana por até 3 quilômetros em condições ideais. Quando o mensageiro gritava do topo do monte, Shalom, paz, todos no vale sabiam instantaneamente que as notícias eram boas. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que este capítulo é, na verdade, uma profecia dupla. Teólogos e historiadores reconhecem que Isaías 52 não fala apenas sobre a libertação física de Babilônia, mas aponta profeticamente para algo muito maior. O versículo 13 inicia o famoso Cântico do Servo Sofredor, que continua até o capítulo 53.
Eis que o meu servo operará com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Por séculos pensávamos que este servo era apenas Israel coletivo, até descobertas em manuscritos do Mar Morto revelarem que comunidades judaicas antigas já interpretavam este texto como messiânico. Manuscritos encontrados em Qumran, às margens do Mar Morto, datados do segundo século antes de Cristo, mostram que escribas judeus copiavam Isaías com reverência especial nestes capítulos. Paleógrafos que estudaram esses manuscritos explicam que havia marcas especiais, pausas litúrgicas, indicando que este texto era lido em ocasiões solenes. E a razão se torna clara quando conectamos o chamado do capítulo 52 com a revelação do capítulo 53. O mesmo Deus que ordena: desperta, veste-te da tua fortaleza, é o Deus que enviaria um servo que seria ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A arqueologia confirma algo impressionante. Inscrições encontradas em túmulos judaicos do primeiro século depois de Cristo mostram citações diretas de Isaías 52 e 53, sugerindo que as primeiras comunidades de seguidores de Jesus imediatamente reconheceram nele o cumprimento dessas profecias. Epigrafistas que decifraram essas inscrições ficaram surpresos com a frequência dessa conexão. O chamado para despertar e vestir-se da fortaleza não era apenas sobre libertação política, era sobre reconhecer o Messias que traria libertação definitiva. Para aquela época, isso era revolucionário, porque todas as expectativas messiânicas eram de um libertador militar poderoso. Documentos do período do Segundo Templo mostram que judeus esperavam um Messias guerreiro que expulsaria romanos pela força. Mas Isaías 52 apresenta um paradoxo. Um servo que seria exaltado e muito sublime, mas que também seria desfigurado mais do que qualquer outro. Especialistas em literatura profética explicam que essa combinação de exaltação e sofrimento era incompreensível, até que Jesus a corporificasse. Agora, conectando com sua vida hoje, quando Deus diz: desperta, veste-te da tua fortaleza, Ele está falando diretamente com você que se sente coberto pelo pó da derrota, acorrentado por padrões de pensamento que dizem que você não é suficiente, que seu passado define seu futuro, que suas falhas são sua identidade permanente. A ordem de Deus não mudou em 2700 anos. Ele ainda está dizendo: sacuda-se violentamente dessa mentalidade, vista novamente as vestes de filho, de filha, de herdeiro, de realeza espiritual. A verdade que arqueólogos confirmaram e que a palavra revela é esta: você não foi vendido por valor algum ao pecado, à derrota, à mediocridade. Ninguém tinha direito de colocá-lo nessa prisão. E o resgate que Jesus pagou na cruz não foi com ouro ou prata, mas com sangue precioso, cumprindo exatamente o que Isaías profetizou. Sem dinheiro sereis resgatados. Você já está livre. As correntes já foram quebradas. O que resta é você reconhecer essa verdade e agir de acordo com ela. Imagine-se naquele momento em que o mensageiro aparece no topo do monte, seus pés cobertos de poeira da jornada, mas trazendo a notícia que muda tudo. Seu Deus reina. Não importa o caos ao redor, não importa quantos impérios parecem estar no controle, não importa quão impossível sua situação pareça, seu Deus reina. E se Ele reina, então você não vive sob o domínio das circunstâncias, mas sob o governo de um rei que já decretou sua libertação. Hoje, neste momento, enquanto estas palavras ecoam em seu coração, como ecoavam nos vales da Judéia, você tem uma escolha. Você pode permanecer sentado no pó, aceitando as correntes como sua realidade definitiva, ou pode obedecer ao chamado urgente de Deus. Desperta, sacode-te, levanta-te, solta-te. Este não é um convite passivo, é um comando de batalha. Sua verdadeira identidade não está nas derrotas que você acumulou.
está no nome que Deus pronunciou sobre você antes da fundação do mundo. E aqui está a mensagem final de paz e sabedoria que flui do trono da graça. Assim como o servo de Isaías foi exaltado depois do sofrimento, assim como Israel foi restaurado depois do cativeiro, assim como Jesus ressuscitou depois da cruz, você também experimentará a ressurreição. Mas primeiro precisa obedecer ao chamado de despertar. A fortaleza que Deus ordena que você vista não vem de você mesmo, vem dele. É o próprio Jesus, o servo exaltado, que se torna sua veste de justiça, sua armadura de salvação, sua coroa de glória. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que cumpriu cada palavra de Isaías 52, repouse sobre você. Que você reconheça neste dia que o chamado de Deus sobre sua vida não é para mediocridade, mas para realeza. Que você se levante do pó, não com arrogância, mas com a humilde confiança de quem conhece sua verdadeira identidade em Cristo. E que a mensagem desta revelação, confirmada pela história, pela arqueologia, pela ciência e, acima de tudo, pelas Escrituras, desperte em você uma fé inabalável de que seu Deus reina, e se ele reina, você vive como filho livre do Rei Eterno.